Continuando então em português, a gente vai dar seguimento, né, ao que a gente já vinha fazendo, que foi naquela leitura do texto da enciclopédia, do verbete de enciclopédia, né, que eu parei porque tinha muito exercício, combinado? Então eu parei um pouco no meio e a gente agora vai continuar. Eu botei ali página 18, mas na verdade a questão da página 10, a questão da página 17 a gente não fez. Então, olha só, vamos fazer. Observe a seguir as palavras destacadas em laranja no texto lido, considerando que esse texto foi publicado originalmente no site de uma enciclopédia digital, e converse com os seus colegas e professor sobre o que significa essa marcação. Então, eu vou falar com vocês agora. Essa marcação, ela indica na enciclopédia digital, o nome dela é hiperlink. Quer dizer que se você clicar em cima dela, você vai para algum lugar em que vai dar uma explicação sobre aquela palavra, né? Então, facilita muito a vida hoje na internet, né, de quem pesquisa em enciclopédia. Porque antigamente, quando a gente não tinha internet, só tinha enciclopédia de livros, a gente tinha que anotar aquela palavra e depois pesquisar o que significava aquilo, qual era o modo. Por exemplo, aqui esquimós. Eu posso saber o que é um esquimó, mas eu quero saber mais sobre o modo de vida deles, sobre aonde eles estão, se eles ainda existem. E aí, na enciclopédia virtual, quando eu clico no hiperlink, que é na palavra colorida, ele me transfere para uma página da própria enciclopédia que explica aquilo ali. Ok? Então, isso aí é só uma explicação, tá? Vamos lá, então. Na página 18, assinale os elementos que compõem o texto lido e responda a pergunta a seguir. Então, vocês vão observar o texto que nós lemos, que é o texto da Biblioteca Britânica School, né? Na verdade, ela tá... Cadê? Onde que ele tá? Tá aqui, página 11 e 12, certo? É esse texto aqui. E aí vocês vão marcar o que tem nesse texto. Se tem imagem, se tem entrada ou cabeça do verbete, se tem gráficos, se tem subtítulos, se tem texto verbal, se tem legenda, se tem hiperlinks, se tem quadro explicativo, você vai marcar. E depois você vai responder qual é a importância desses elementos para a compreensão do texto. Então, presta atenção. Por que esses elementos existem para me ajudar? Em que eles me ajudam na compreensão do texto? Eu quero que vocês expliquem. Prestem atenção, ok? Então, vamos lá. Vamos para o nosso quadro explicativo. O verbete de enciclopédia geralmente é formado pelos seguintes elementos. Então, vamos lá. Entrada ou cabeça de verbete, que é o título do verbete em que aparece o tema abordado. Subtítulo, palavra ou expressão, que aparece ao longo do verbete para organizar as informações apresentadas. Texto verbal, corpo do verbete, em que as informações são apresentadas com mais detalhes. E imagens, ilustração, fotografia, gráficos, diagrama ou outros recursos visuais que ajudam a compreender a compreensão do conteúdo. Então, o verbete de enciclopédia tem esses itens, ok? Muito bem. De acordo com os seus conhecimentos, converse com os colegas e professores sobre as questões a seguir. Então, utilizando um computador, onde seria possível encontrar informações como as apresentadas no texto lido? Então, geralmente, vocês fazem busca no Google, né? Mas prestem bastante atenção para essas fontes. A gente já conversou sobre isso, né? Prestem atenção porque o Google é uma vitrine onde qualquer um coloca qualquer coisa, certo? Aquilo que eu já falei, o Google sabe tudo. Ele pode saber tudo, mas ele não explica nada, né? Então, a gente tem que procurar sites
confiáveis para poder entrar. Por exemplo, esse site da Enciclopédia da Britânica, né? Ele é um site confiável. Então a gente tem que ir anotando os sites confiáveis para passar a pesquisar mais neles, né? E não pesquisar em qualquer lugar, tá certo? Quais são as fontes confiáveis de pesquisa que poderiam ajudá-la a encontrar mais informações sobre os povos indígenas? Então, a gente pode ver em outras enciclopédias, né? Em alguns sites didáticos, como o Brasil Escola, né? Esses sites que a gente usa, ou em sites especializados. Por exemplo, nós temos no Brasil um órgão público que cuida dos índios, que é a FUNAI. Então, o site oficial da FUNAI tem informações confiáveis, certo? Então, a gente pode procurar lá. Isso vocês não precisam escrever, a gente já está conversando, tá? Considerando que verbetes de enciclopédia são fontes de pesquisa, é possível dizer que todas as enciclopédias, impressas ou digitais, são confiáveis? Não. Lembra que eu falei para vocês da Wikipédia? Não. Então tem que ser uma enciclopédia que seja, vamos dizer assim, verificada, habilitada por uma instituição de ensino, por um órgão competente, certo? Por uma universidade, por uma escola. Então, a gente tem que saber realmente se ela é confiável, porque enciclopédias que têm informações colaborativas anônimas, como é o caso da Wikipédia, a gente pode ter informações verdadeiras ou não, tá? Então tem que ter cuidado. Vamos ler então. Em enciclopédias digitais, os verbetes podem apresentar textos interativos, com conteúdos complementares interligados. Isso é possível por meio dos links, que são palavras, que é uma palavra inglesa, de origem inglesa, que significa ligação, indicada em algumas palavras e expressões que levam o leitor para outro conteúdo. Além disso, os verbetes digitais podem ser atualizados sempre que uma informação precisa ser acrescentada ou modificada. Aí vocês vão fazer a número 13, que vocês podem fazer sozinhos, tá? E aí a gente vai até 26. Então vamos lá. O verbete de enciclopédia é um texto expositivo e explicativo. Então, sua linguagem geralmente é formal, simples e objetiva, e costuma apresentar termos técnicos e científicos relacionados ao tema abordado no verbete. Agora conheça outro verbete retirado de uma enciclopédia digital. Faça a leitura silenciosa do texto e em seguida acompanhe a leitura feita pelo professor. Então agora você vai dar um pause, vai fazer a sua leitura silenciosa e depois você vai tirar o pause e vai acompanhar a minha leitura, tá? Então vamos lá. Jogos indígenas. Os jogos dos povos indígenas representam uma tradição milenar, As mais de 200 etnias que vivem hoje no Brasil, em suas culturas, tinham seus esportes antes da chegada dos portugueses ao território nacional. No entanto, desde o encontro com os europeus, as populações indígenas do Brasil e do resto do continente americano sofreram enormes injustiças. Esses povos também viram desrespeitadas suas tradições, entre as quais estavam as disputas esportivas. Foi para tentar unir esses povos e preservar suas culturas que os irmãos Carlos e Marcos Terena decidiram organizar os Jogos Indígenas na década de 1980. A ideia era dar visibilidade para as diferentes tradições
dos vários povos que habitam o país. O evento, que eles chamavam de Olimpíada Indígena, só conseguiu apoio do governo federal muitos anos depois, na década de 1990. Até então, não havia um mecanismo que pudesse resgatar e incentivar as práticas das tradições indígenas em sua essência. A primeira versão oficial dos Jogos Indígenas ocorreu em 1996, na cidade de Goiânia, em Goiás. Contou com o apoio do então ministro dos Esportes, Pelé, e da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Depois, outras edições dos Jogos aconteceram. Atualmente, organizado pelo Comitê Intertribal Indígena e contando com o apoio do Ministério do Esporte, o evento reúne centenas de atletas. Modalidades. Os irmãos Terena, após visitarem diversas aldeias, conseguiram preparar a primeira ideia de como seriam as disputas. Eles criaram, então, uma lista de competições. Tempos depois, tais modalidades acabaram sendo utilizadas pelo Ministério dos Esportes nos Jogos Indígenas. Elas são as seguintes: ACO, prova de velocidade, muito parecida com o revezamento 4x400 metros do atletismo, praticada pelos povos Gavião Parquetejê e Quiicatejê, originários do sul do Pará. Consiste em duas equipes de atletas, uma formada por homens casados e outra por homens solteiros, que correm em círculo, e o revezamento é feito com a passagem de uma espécie de bastão de bambu de mão em mão. Ganha a equipe que fizer as voltas e a passagem de bastão mais rápida. Corrida de tora. Prova disputada por atletas homens e mulheres dos povos Chavante, Craô, Craô-Canela e Gavião Quiicatejê. Vence a equipe que carrega a tora mais rápido. Caipi. Tiro ao alvo com flechas praticado pelos povos Gavião Parquetejê e Quiicatejê do sul do Pará. Catucaiaua, modalidade muito semelhante ao jogo de futebol. Porém, nesse esporte, o chute é feito somente com o joelho. É praticado pelos indígenas habitantes do Parque Nacional do Xingu, no estado do Mato Grosso. Roncran, modalidade muito parecida com um dos esportes mais populares do Canadá, o lacrosse, que também possui origem indígena. Esse esporte coletivo é praticado pelo povo Caiapó e do Pará. Prestem atenção, nesse aqui ele não explicou como acontece, mas o lacrosse está em azul, ou seja, ele é um hiperlink. Se você clicar nele, você, lógico, no computador, né, você vai saber o que é o lacrosse, certo? Tiimori, jogo de arremesso com bola de marmelo, praticado pelas mulheres do povo Paresi do Mato Grosso. Chikunahats, ou Zigunahit, espécie de futebol no qual os praticantes só podem tocar a bola, feita de látex de cabeça, típica dos índios Paresi, Nambiquara e Enenauê, do Mato Grosso. Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Em 2015, a cidade de Palmas, no Tocantins, recebeu a primeira disputa dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O evento ocorreu entre 23 de outubro e 1º de novembro e reuniu mais de 2.000 atletas de 24 países. Mais de 20 etnias brasileiras, como os Xerente, os anfitriões do Tocantins, Bororoboê, do Mato Grosso, Azurine, do Pará, Pataxó, da Bahia e Canela, do Maranhão, participaram dos Jogos.
foi a primeira vez que os jogos indígenas contaram com tribos do continente americano, da Oceania, do continente africano e da Ásia. O principal motivo do evento foi atuar como uma fonte de troca de conhecimento e na unificação das etnias e povos indígenas. Certo? Então, agora, no número 15, vocês vão verificar o significado de algumas palavras a seguir. Consultar um dicionário e completar o glossário com o significado mais adequado de acordo com o texto. Então, o glossário trouxe algumas definições e quer que vocês procurem a definição de látex, marmelo e tora, certo? Vocês vão procurar no dicionário. A número 16, a 17, a 18, tudo vocês podem fazer de acordo com o texto. A 19, a 20, 24 também, a página 24, vocês podem fazer, ler o texto, olhar as figuras e responder essas questões. Respondam no caderno, tá? Na 26, eu quero que vocês leiam sobre as enciclopédias. E aí, a gente vai chegar na hora da produção de texto. A produção de texto é o seguinte: vocês vão criar uma mini enciclopédia especializada. Então, olha só, vamos lá. Esse aqui é para fazer e enviar, tá? Da 27 a 31, que é a produção de texto. Vocês vão fazer. Eu vou até 26. Eu vou até 26. Então, na próxima aula, a gente fala desse. Eu me perdi, tá? Então, vocês vão ler o que são enciclopédias e a gente se encontra no Meet. Um beijo e até a hora do Meet.